Pai, em nome de Jesus, nós entramos, ó Deus, na Tua presença. Oramos agora, Pai, para que aonde estiver chegando essa transmissão, nessa noite, e depois aonde ela ficar gravada, aonde ela vai atingir, as casas que ela vai atingir, meu Deus, as vidas que serão tocadas, nós te pedimos agora em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe nessa noite. Abençoe, meu Deus, a ministração da Tua palavra, Deus. Eu crucifico a minha vida na cruz do Senhor. Eu recebo de Ti agora, Pai, o perdão dos meus pecados. E eu abençoo, Pai, todos aqueles que estão ouvindo agora. Pai, em nome de Jesus, fica conosco. Espírito Santo, nos ensine agora a Tua palavra, através desse estudo que nós vamos fazer agora, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo aí, Daniel capítulo 1. Ok? Abra comigo aí. Como é que nós chegamos nessa palavra, irmãos? Para vocês entenderem. Por que eu coloquei esse nome de Códigos de Daniel? Códigos de Daniel. Por que eu falei código? Eu poderia ter colocado os segredos de Daniel, as chaves de Daniel, mas eu achei que código seria legal para a gente estudar e gravar e fixar na nossa cabeça. O que eu quero que você entenda é assim, que por que se chama código? Por que eu estou usando a palavra código nessa série? Nós vamos ter 3 semanas de ministração. Essa e as 2 próximas semanas, nós vamos ter 2 pontos, os 2 códigos de Daniel em cada semana. Então, hoje nós vamos estudar 2 códigos, na quarta-feira que vem mais 2 códigos e na última quarta-feira de maio mais 2 códigos. Então eu quero pedir para que você, além de não perder, convide outras pessoas para que possa também participar disso aqui. Eu creio no meu coração que nós vamos ter situações onde nós estamos vivendo hoje, nesse período de pandemia, nesse período de mudança do mundo inteiro. A humanidade está sendo transformada através desses últimos, para nós aqui, mais de 30 dias, vamos seguir para mais algum tempo ainda. O mundo está sendo transformado e nós também estamos sendo transformados. Então por isso que eu olho para Daniel, eu olho para o livro de Daniel e eu entendi que tinha alguns códigos na vida de Daniel, tinha alguns segredos na vida de Daniel. Então quando eu falo de código, para você entender, veja bem, código são senhas. Você precisa digitar um código, às vezes, para desbloquear o teu celular. Então tem hora que ele abre mediante um código. Então se alguém que não conhece o código não consegue usar o teu celular, não consegue desbloquear o telefone. Às vezes você vai abrir uma porta, hoje tem fechadura eletrônica, né, que você digita um código e não precisa de chave. Então se você não souber o código, você não abre uma porta. E porta significa o seguinte: quando eu abro uma porta, eu entro num novo ambiente, eu entro num novo nível. Então essa série de mensagens tem esse objetivo. A gente vai abrir alguns códigos e você vai instalar esses códigos na sua mente, na sua cabeça, no seu espírito. O Espírito Santo vai instalar isso no teu espírito para que você entenda que tem portas que você precisa entender qual é o código dessas portas, para que você abra essas portas e entre numa nova fase na sua vida espiritual. Ok? Vamos lá, Daniel capítulo 1. Eu quero mostrar para vocês o primeiro código de Daniel. Qual é o primeiro código? Quando eu olhei para a vida de Daniel nesses dias de quarentena, lendo o livro de Daniel, estudando a vida de Daniel, eu pesquisei outras fontes, eu comprei livros nessa quarentena, pensando em que eu poderia estudar mais, esmiuçar mais a vida desse homem. E quando eu olho para a vida de Daniel, eu já percebo aqui a primeira coisa que o Espírito Santo, o primeiro código, o primeiro detalhe desse livro para nós, o primeiro momento desse livro aqui, que é o mais importante, um dos mais importantes. Todos os 6 são importantíssimos, mas esse aqui é muito importante. Veja bem, Daniel capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 em diante. Veja bem, diz assim, na minha tradução que eu estou usando aqui: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Então, Jerusalém foi cercada por Nabucodonosor. Veja bem, versículo 2. O que acontece em seguida? O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro. Olha isso, versículo 3.
Depois, o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Versículo 4. Jovens sem defeito nenhum, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem ao palácio real. E que Aspenaz lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Ok? Veja bem, até o versículo 4 aqui tá bom. Olha só, gente. Primeiro código de Daniel. O primeiro código de Daniel é o seguinte: mudança. Mudança. Então grava aí. Nós vamos agora entrar em alguns pontos e entender por que o primeiro código de Daniel é mudança. A mudança acontece na vida desse homem. E por que nós temos que entender que o primeiro ponto, a primeira característica para que a gente entenda o sucesso da vida de Daniel, é a gente entender que Daniel, ele mudou. Esse é um tema que hoje nós temos até disciplina de faculdade, disciplina de pós-graduação, que fala muito sobre mudança, gestão da mudança, como encarar a mudança. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Nós precisamos entender que a mudança é inevitável. Essa pandemia trouxe para nós justamente essa visão, que está mostrando para nós que mudar não é uma opção para nós. Ou nós mudamos, ou nós nos transformamos, ou nós revemos o nosso conceito, revemos a nossa vida, o nosso jeito de trabalhar, a nossa forma de se relacionar com Deus, de se relacionar com a nossa família, ou nós revemos isso, ou nós vamos perecer e vamos nos estragar cada dia mais. Ok? Está funcionando bem aí? Está indo bem? Posso seguir? Veja só. Então, primeira coisa que nós vemos é que Daniel é levado de Jerusalém para outra terra. Ele é levado para outro reino. Ele não fica, ele não permanece, né? Ele por ordem. E a Bíblia fala que o Senhor entregou. Ele entregou para o rei da Babilônia, tanto o rei de Jerusalém, quanto esses jovens. Daniel estava no meio deles. O Senhor entregou, versículo 2, o Senhor entregou nas mãos de Joaquim. Presta atenção que a mudança que acontece na vida de Daniel. Daniel está lá em Jerusalém, vivendo a sua vida, né? Provavelmente Daniel era de uma família real, de uma família nobre. Ele teve um berço que trouxe muito ensinamento para ele, principalmente um ensinamento espiritual. Porque diz que Daniel, nós vamos ver durante essas semanas, como Daniel, ele tinha uma vida de oração, ele tinha um testemunho que era muito forte, e o milagre acontecia na vida de Daniel. Então veja bem, esse primeiro código, irmãos, mostra que Daniel foi levado de Jerusalém para a Babilônia. Ele foi retirado da sua cidade natal e levado para outra cidade. Grava isso, pega esse primeiro código agora, escreve isso no papel, na sua agenda, marca essa palavra. Mudança. O primeiro código de Daniel é mudança. Daniel saiu da terra natal e foi para uma terra estrangeira. Mas por quê? O que significa isso? Como que nós podemos entender isso em todo o decorrer da Bíblia? Preste atenção. Eu e você, muitas vezes, ou quase que 100% das vezes, nós precisamos passar por alguma coisa que nos tire da zona de conforto, para que a gente possa ouvir o que Deus tem para falar conosco. Presta atenção, olha só. Quando Daniel sai da zona de conforto, ele não sai da presença de Deus. Ele é transportado da cidade dele, de Jerusalém, da cidade de Deus, e ele é levado para a Babilônia, que não era, o Deus de Daniel não era o Deus da Babilônia naquele momento. Então preste atenção, que Deus nos transporta, Deus nos tira às vezes da nossa zona de conforto. Ele leva para um lugar que nós vamos estar totalmente dependentes dele e firmados nele. Esse é o segredo, pelo menos, que eu quero que você entenda. Veja só, olhando para essa questão de mudança, dando uma passada rápida pelas as outras partes da Bíblia, nós vemos alguns exemplos. Por exemplo, Mateus 6,6. Quando Jesus ele vai falar sobre oração, Jesus fala que você tinha que entrar num quarto. Quando você for orar, entra no teu quarto e tranca a porta. O que quer dizer isso?
você que está me ouvindo, o que quer dizer isso? Nós precisamos entender que os ambientes, eles modificam a nossa estrutura, eles modificam a nossa percepção. Por isso que Jesus fala, olha, quando você for orar, você pode orar em qualquer lugar, nós oramos, né? Você pode estar falando com Deus em qualquer lugar, mas quando você quer ter um momento de oração, Jesus fala, agora você sai do lugar normal e vai para o teu quarto, vai para o secreto, vai para um lugar onde você vai estar mais perceptível à voz de Deus. Então percebe que a mudança, ela nos conduz para mais perto de Deus, ainda que seja para fora da nossa zona de conforto, ela vai nos conduzir para mais perto de Deus. Para que Jesus manda entrar no quarto? Para orar. Orar é ficar mais próximo de Deus. Então está claro aí, que toda vez que Deus coloca, que vem alguma situação sobre a nossa vida, como veio agora do coronavírus, essa mudança de comportamento, ela para muitas pessoas significou destruição. Muitas pessoas estão dizendo, meu casamento está com dificuldade, seu casamento já estava com dificuldade. É que agora, essa mudança que nós tivemos, apenas expôs para você, acentuou essa crise. Mas o seu casamento já estava em crise antes. Os casamentos que estão abençoados antes do coronavírus, estão vivendo momentos de alegria. Na minha casa, irmãos, eu posso testemunhar. Nós estamos vivendo momentos, nossa vida espiritual, conjugal, nossa vida familiar ficou muito melhor depois do coronavírus. É incrível uma coisa dessa. Depois que nós começamos a conviver mais em família, começamos a orar mais, começamos a buscar mais a presença de Deus. Ou seja, Deus precisa mudar a gente de lugar, para que Ele possa falar, continuar falando conosco, e a gente possa entender o que Ele quer para nós. Isso aconteceu com Daniel. Então não é muito simples assim. Outro exemplo, se a gente for ver aqui, veja só, Abraão, Gênesis capítulo 15. Abraão, Gênesis 15 diz o seguinte: Deus está mostrando para Abraão como seria o futuro dele. Olha que tremendo isso. Só que você vê na Bíblia, Gênesis 15, de 5 a 6, olha o que ele diz: então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se é que você pode contar, assim será a sua posteridade. Ok? Só o versículo 5 já está bom. Olha só, Deus poderia ter mostrado para Abraão, dentro da tenda, qual era a promessa de Deus para a vida dele. Deus poderia ter mostrado para Abraão dentro da tenda, mas Ele não mostrou dentro da tenda. Ele pediu para Abraão: Abraão, saia da sua tenda, saia do lugar onde você está. A tenda fala de proteção, tenda fala de conforto, tenda fala de descanso, fala do lugar onde você vai dormir, onde você vai repousar, fala de segurança. Então, irmãos, entenda isso. Às vezes, para Deus, para que você entenda o propósito de Deus na sua vida, você precisa sair da sua zona de conforto. Você precisa mudar a forma como você está pensando. Você precisa sair dessa posição que você está hoje. Entende? Então preste atenção. Ele poderia ter falado para Abraão: Abraão, olha para as estrelas. Não, Abraão, imagina as estrelas. Imagina como é a estrela, Abraão, aqui dentro da sua tenda. Abraão não teria o completo entendimento. Então tem horas que nós vamos ser levados por Deus para participar de situações que a gente não queria participar, ou pelo menos não planejou participar, que a gente vai perder às vezes o domínio da situação, mas nós vamos poder entender qual é o propósito de Deus. Amém? Olha só, esse é um dos exemplos que a gente tem na Bíblia. Eu poderia citar outro aqui. Veja bem, um exemplo maravilhoso, Jeremias capítulo 18. Deus está falando com Jeremias no capítulo 18. Ele chama Jeremias para uma conversa ali. Também vou abrir aqui que eu quero ler isso para você. Jeremias capítulo 18. Deus chama ele para um papo ali. E olha o que ele fala. Preste atenção, Jeremias capítulo 18, versículo 1. Olha o que ele diz aqui: palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. É Deus falando com Jeremias. Jeremias está na casa dele, está de boa, está tranquilo, né? Está na sua zona de controle total. Ele fala o seguinte, versículo 2: levante-se e desça à casa do oleiro, e vá lá, e lá você ouvirá as minhas palavras. Entende isso que eu estou dizendo? Entende qual que é o primeiro código da vida de Daniel? A mudança, ela é necessária, inevitável. E Deus está produzindo mudança na nossa vida todos os dias. Todos os dias. Agora,
eu preciso entender que, da mesma forma como ele falou com Jeremias, Jeremias, eu posso falar com você, ele poderia ter falado com Jeremias onde Jeremias estava, mas ele fez questão de tirar Jeremias dali e levar. Outro exemplo, que eu até não anotei aqui, mas se nós falarmos de Zaqueu, que está em cima da árvore, o que poderia ter feito? Jesus poderia ter falado com ele ali e ter ido embora. Não, desce que eu vou entrar na sua casa. Nesse momento, ao invés de pedir para sair, ele fala, vamos entrar dentro da sua casa. Olha só, irmãos, então preste atenção nisso, entenda isso. Todas as partes, você for olhar José foi levado para o Egito sem querer, ele foi vendido, entrou como escravo no Egito. Ele não foi convidado para entrar no Egito, ele não planejou essa mudança para o Egito, mas ele foi para o Egito. E o ministério dele se manifestou, ele ficou conhecido, revelado, quando ele foi mudado de lugar. Então, preste atenção e entenda, você está encarando como você está encarando essa pandemia? Como você está encarando essa mudança agora na tua realidade? Seja você um empresário, seja você um funcionário, seja você alguém que cuida da casa, que trabalha em casa, seja você quem for, todos fomos impactados. Todos. Nós fomos empurrados para um lugar que nós não queríamos ir. Ninguém aqui chamou a pandemia, vem cá coronavírus, vem aqui destruir tudo, vem matar. Não, ninguém. Isso aconteceu por vários motivos. Mas o que eu faço agora com isso? Eu não pude evitar a mudança. Daniel não pôde evitar a mudança, mas Daniel pôde se adaptar à mudança. Esse é o grande ponto. Você está murmurando. Eu vejo pessoas que passaram a reclamar, só reclamam. Pessoas que estão tristes, magoadas, amarguradas. Eu quero perguntar para você, você está entendendo o que Deus está fazendo? Você está entendendo a mudança que Deus está operando na sua vida? Enquanto eu não entendo a mudança, eu fico sofrendo. Enquanto eu não entendo o porquê dessa mudança, é só sofrimento. É só sofrimento. E preste atenção, como eu falei na semana passada, Deus constrói situações e cenários para realizar milagre. Então, nada muito bem feitinho, preparadinho. Se nós tivéssemos um ambiente de paz total, para que eu precisaria de Deus? Para que eu precisaria orar? Se tudo estivesse bem, se minha conta bancária estivesse estourando, cheio de dinheiro, fosse só o tempo todo, fosse só conquistas boas, só, não tivesse uma lágrima, não tivesse um choro, não tivesse gotas disso, não tivesse nada disso. Até Jesus precisou passar pelo Getsêmani. Ele precisou sair do lugar dele, que era o céu, junto com Deus ali, e vir para cá. Jesus foi mudado de lugar para passar pela terra. Ele desceu, se encarnou aqui como ser humano, para poder experimentar as coisas do ser humano, apesar que ele já sabia disso, mas para provar para nós o que nós podemos fazer quando nós cremos em Deus e andamos no propósito de Deus e entendemos essa mudança que está acontecendo no mundo. Empresas vão deixar de existir, empresas vão surgir, casamentos vão acabar, mas casamentos vão se tornar cada vez melhores nessa pandemia. Agora, você que escolhe, você quer sair dessa pandemia, você quer sair desse lugar de mudança, você quer sair desse lugar de dificuldade que nós estamos passando, você quer sair melhor ou pior do que quando você entrou? Preste atenção, você está sendo revelado, a tua vida está sendo escancarada agora. A minha vida está sendo escancarada agora. Agora é que eu preciso usar a minha fé. Agora é que eu preciso provar. Agora é que eu preciso entender quando cai o rendimento ou quando as contas sobem, porque em casa a conta sobe, é igual de férias. Sobe água, sobe luz, o consumo sobe, tudo sobe. Aí eu te digo, você deixou de entregar o que é de Deus, você deixou de devolver o que é de Deus, a crise vai revelar se você está sendo uma bênção nessa crise, ou se você está quebrando os princípios da palavra. Você deixou de entregar o seu dízimo, deixou de entregar a sua oferta, deixou de orar, deixou de adorar, deixou de ler a palavra, está só se alimentando de televisão, só de porcaria. Preste atenção, tudo que você vive, do momento que você acorda, a hora que você vai dormir, isso tudo que te informa, te forma. Então você está sendo formado. Então se você não está gostando da forma como está a sua vida, você precisa mudar a fonte. Muda o lugar de alimentação. Se você só vê televisão, não lê um livro, não tem nada, não tem um relacionamento sadio com Deus, é por isso que às vezes você está com essa tristeza, ou está passando por alguma dificuldade. Eu vi hoje uma imagem falando, quebrou, a empresa tal quebrou, sabe? Eu fico olhando, eu não quero julgar, eu sei que é difícil ser empresário no Brasil principalmente, mas olha,
Não é a crise, na maioria das vezes, que está quebrando as empresas. É a falta de preparo das empresas. Empresas atrasadas estão sofrendo. Empresas que se adiantaram estão na bênção. Estão prosperando, multiplicando, contratando pessoas. Então pense agora, para a gente partir para o segundo ponto. Primeiro código de Daniel, mudança. Segunda coisa, segundo código de Daniel, está lá no versículo 2. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve uns sonhos que o deixaram perturbado e sem poder dormir. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que lhes dissessem o que havia sonhado. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Preste atenção. Primeiro código de Daniel é mudança. Segundo código de Daniel, propósito. Então preste atenção. O segundo código de Daniel também é muito importante para nós. O segundo segredo da vida desse nosso irmão é que o propósito de Deus foi a razão pela qual Daniel foi levado para a Babilônia. Se não fosse o propósito de Deus na vida de Daniel, ele não teria ido para a Babilônia. Eu provo isso para você na Bíblia, porque a Bíblia fala que, lá no comecinho do capítulo 1, a Bíblia está dizendo que que o rei Nabucodonosor pede para separar os jovens sem defeito. Os jovens que tinham muito inteligentes, muito capacitados, jovens perfeitos na visão do rei. E trazer, ou seja, traga os melhores. E Daniel estava no meio dessa situação. Então por isso que eu te digo, o propósito de Daniel, que estava na vida dele, fez com que ele fosse escolhido na hora de viajar para a Babilônia. Então preste atenção aqui, esse é um dos grandes problemas da vida de todos nós. De todos nós. Nós sofremos, entristecemos, nos magoamos. Por quê, irmãos? Porque nós não entendemos qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Então a segunda coisa mais importante da sua vida, entenda por que você nasceu. Entenda por quê, qual é o teu chamado, qual é a tua vocação, qual é o teu dom, o que Deus depositou em você. Eu escutei uma pessoa falando esses dias, ontem, se eu não me engano, me falaram hoje de manhã, Deus depositou ouro dentro de você. O que você tem que fazer agora? Ter consciência que você tem ouro dentro de você, tem riquezas dentro de você. E agora você tem que colocar essas riquezas para fora. Então preste atenção, se você estancar isso, você vai viver uma vida triste. Então pensa, Daniel não imaginava que para cumprir o propósito dele, ele precisaria ir para uma terra que ele não conhecia, que ele não dominava. Uma terra que ele não sabia o que ia acontecer com ele. Não era o plano dele ir para lá, mas o plano de Deus era que ele fosse para lá. Então veja bem, a Babilônia precisava de Daniel. Olha isso aqui, irmãos. Quando a gente olha o propósito e a gente quer fugir às vezes do propósito, existem problemas que só você vai poder resolver. Existem situações que estão esperando a sua manifestação, que estão esperando você se ativar, você ir lá e fazer o que tem que fazer. Existem problemas que estão esperando. Agora preste atenção no que eu estou dizendo aqui. Um dos maiores propósitos da vida do ser humano é resolver problemas. Nós às vezes nos enganamos, quando a gente não tem maturidade suficiente, a gente acha que ter problema é coisa de gente fraca, é coisa de gente que está em pecado. Ah, você tem problema, você está em pecado. Irmãos, preste atenção, aqui está dizendo que justamente na hora que o rei da Babilônia tem um sonho perturbador, surge um problema, e é literalmente do dia para a noite. Do dia para a noite surge um problema grave no reino. O rei, a autoridade maior do reino, ele acorda com um problema. Nesse momento que ele acorda com um problema, todo o reino entra em problema, todo o reino entra em crise naquela hora. E aí sim, quem está preparado para resolver o problema vai ser promovido. Amém? Então pega esse código agora para você. O teu propósito, ele vai te promover. O teu propósito vai te levantar. O propósito de Deus, a tua causa, aquilo que você vai defender na terra, o teu chamado, o teu dom, por que você foi criado? Porque quando Deus te criou, Ele colocou alguma coisa especial dentro de você. Tem alguns códigos, algumas chaves que só você carrega. E tem pessoas esperando para receber um toque da sua vida, um toque da sua manifestação. Então preste atenção. Existem situações que vão nos promover. Agora, tem gente que quando você não entende o propósito, você é derrubado pelos problemas. Quem resolve o problema é levantado pelo problema. Quando Davi
Eu vi esses dias uma postagem, não lembro agora exatamente, mas o conceito era que Golias para Israel era uma afronta, para Davi era só um obstáculo, para Davi era só um trampolim, para Davi era uma fase. Ele vencendo aquela situação, quando ele olhou para aquele problema e falou: eu vou passar por cima disso aqui, eu resolvo. O que eu ganho em seguida? O que vem depois disso? A pergunta que você deve fazer, você que está em casa aí, obrigado, Zé. Você que está em casa aí, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo agora nessa transmissão, a pergunta é: o que vai vir depois? O que vem depois da pandemia? O que você vai fazer depois, quando acabar tudo isso? O que você vai fazer? Quais as oportunidades estão passando por você e você não está fazendo nada? Você está aí reclamando e ouvindo o noticiário mais ruim que você pode ouvir. O que você vai fazer depois que acabar o isolamento social definitivo? O que você vai fazer? Olha só, Deus não criou ninguém sem um dom ou sem um propósito. Você pode estar aí dizendo o seguinte: mas eu não sei qual que é o meu dom. Você precisa descobrir. Você precisa dedicar um tempo da sua vida e rapidamente você vai descobrir. Procure ajuda, procure alguém que possa te ajudar a fazer as perguntas certas. Você está dizendo que não sabe qual é o teu propósito, você está dizendo que você não tem resposta para a sua vida. É porque, na verdade, quando você não tem resposta, é porque você não soube fazer a pergunta. Quando você sabe fazer a pergunta vai te trazer a resposta certa. Então, aprenda a fazer as perguntas corretas. Aprenda a perguntar corretamente, e para quem perguntar corretamente, que você vai entender qual é o propósito da sua vida. Você vai entender que quando o teu propósito for entendido, for assimilado, adaptado na sua vida, você receber isso, você vai acordar diferente todo dia. Você vai saber, a canseira vai diminuir, o cansaço vai diminuir, porque você vai entender o que você tem que fazer. Tem lutas que você não vai precisar entrar. Você não vai precisar tem problemas, você vai: por que eu estou me envolvendo nessa situação? Não é meu propósito me envolver nisso, enquanto o teu propósito está parado do lado, está estacionado, apodrecendo. Amém? A nossa vida, gente, é uma caixinha de surpresa. Nós não sabemos. Ninguém imaginava no começo desse ano que nós passaríamos por isso. Ninguém imaginava, ninguém esperou, ninguém se programou exatamente para essa pandemia, para essa situação. Agora, nem mesmo Daniel se preparou para todo mundo vai dormir. Pensa agora comigo aqui, eu já estou partindo para o final. Pensa só, Daniel vai dormir, o reino inteiro vai dormir, todo mundo vai descansar, inclusive o faraó foi descansar, o rei foi descansar, né? O Nabucodonosor vai dormir. O que acontece em seguida? No dia seguinte, está todo mundo dormindo, todo mundo dorme bem e acorda numa crise. Então veja só, a nossa vida é uma caixinha de surpresa, para nós muitas vezes, mas para Deus não é. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quando se manifestou a crise na Babilônia, quando o rei entrou em crise e colocou toda a nação em crise, quem estava preparado prosperou ainda mais. Quem estava preparado foi exaltado por Deus. Daniel e seus amigos estavam preparados para a crise, mesmo antes dela chegar. Então preste atenção, às vezes você está dizendo: mas eu não me preparei para essa pandemia. Ok, se prepara a partir de agora. Pega essa palavra que eu estou passando para você agora. Nós vamos ter 3 semanas de estudos aqui. Na próxima quarta-feira vamos ter o código 3 e 4 da vida de Daniel. Mais 2 segredos muito bons para ajudar a gente a entender como a gente vai poder viver uma vida melhor na presença de Deus. Então preste atenção, não reclame quando surgirem problemas para você resolver. Lá em casa eu costumo falar uma coisa que eu aprendi há bastante tempo. Eu até uma vez escrevi no armário da minha casa. Eu escrevi assim: se você encontrar um problema, ele é seu. Então, resolva. Esse era um papelzinho que eu tinha grudado lá no armário da cozinha. Se você encontrar um problema, ele é seu. A partir de agora, ele é seu. Então, você está vendo defeitos na sua casa, o problema é seu. Você está vendo defeito na empresa onde você trabalha, o problema é seu. Você está vendo defeito na tua vida financeira, o problema é seu. Você está vendo defeito na igreja, o problema é seu. A partir de agora, sempre que você encontrar um problema, você se torna responsável pela solução dele. Foi o que aconteceu com Daniel. Ele está no reino, na boa, não fez nada. Ele estava tranquilo, servindo a Deus e servindo ao rei. Mas vem uma luta. E aqui mostra, depois nós vamos estudar os próximos pontos, que quando vem a maior dificuldade do reino, é aí que Daniel é promovido. Amém? É isso que eu gostaria de passar para você. Eu gostaria que você
que não pôde, se teve algum defeito técnico aí, perdoe a gente, depois a gente vai tentar arrumar, vamos editar, tem um backup sendo gravado aqui, depois a gente sobe no canal do YouTube da igreja, tá bom? Mas eu quero agora te convidar a você a orar no seu lugar aí, ora na sua casa, ora onde você estiver agora, para que esses dois primeiros códigos de Daniel, eles entrem na nossa mente. Eu creio, irmãos, eu creio, em nome de Jesus, eu creio que tem coisas que Deus coloca na nossa frente para nos lembrar e para nos abençoar. E eu creio que essa palavra que Deus colocou para esses dias, para a nossa vida, ela vem do coração de Deus para nós. Eu creio nisso, eu creio que ela vem para trazer um entendimento para pessoas que estão assistindo essa mensagem agora. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão tendo problemas que estavam na mente, estão sendo resolvidos agora. Por isso agora eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar, meu Deus, a todos aqueles que ouviram essa palavra junto comigo aqui agora, ao vivo, e aqueles que ainda vão ouvir nos próximos dias, nos próximos anos, enquanto essa mensagem estiver gravada em algum canal. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir por essas vidas agora. Pai, que esse entendimento de mudança e de propósito, a mudança é inevitável e o propósito é necessário. Eu preciso mudar para cumprir o propósito de Deus na minha vida. Eu preciso me transformar, eu preciso me renovar, eu preciso receber, principalmente na mente, Pai. Como diz a Tua palavra, que nós precisamos renovar a mente, renovar o nosso entendimento, para que a gente experimente qual é a Tua vontade. Renova o entendimento, meu Deus, de todos nós nesses dias. Renova o nosso entendimento, para que, ó Deus, a gente possa entender qual é a Tua vontade para a nossa vida. Tua palavra fala que ela é boa, perfeita e agradável. Então ela é completa. É tudo o que nós precisamos. Faz-nos entender qual é a Tua vontade, através da nossa mente, em nome do Senhor Jesus. E tudo isso que eu disse aqui, Pai, não adianta nada. Tudo isso que eu disse aqui, não adianta nada se você não tiver o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. Por isso eu quero orar agora, e você receba aí na sua casa, ore comigo na sua casa, diga comigo assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. O Senhor, a partir de agora, é o dono da minha vida. Guia os meus passos, orienta os meus pensamentos, livra a minha casa de todo mal. Eu entrego a minha vida, tudo que eu tenho, tudo que sou, eu me entrego ao Senhor agora, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, não esquece, tá? Se você quer uma oração, chama alguém aí no zap, algum pastor aqui da igreja, alguém que você tenha contato, chama no zap agora. Você falou, eu quero entregar minha vida para Jesus, mas eu quero uma oração, quero um contato com alguém da igreja. Fale com o discipulador, deixe nos comentários do vídeo, eu entrego a minha vida para Jesus, eu quero mudança, eu não sei o que fazer. Nós estamos aqui prontos para te ajudar. Amém? Que Deus te abençoe. E não esqueça, a gente tem uma continuação dessa palavra, não acabou. Não acabou, nós temos um complemento ainda na semana que vem e na outra semana. Isso tudo faz parte do plano de Deus para a nossa vida nesses dias, amém? Deus te abençoe, guarde a tua casa, guarde a tua família e te faça prosperar cada dia mais, em nome de Jesus, amém.